Quando veio a pandemia, eu fazia faculdade de nutrição na época, e quando veio a pandemia, eu já comecei a cair bem mais dentro dessa questão aí de estudar cada vez mais, porque a gente passava o dia inteiro em casa, né, aquela coisa toda. Sim. E quando aconteceu tudo isso, surgiu uma oportunidade, assim, um amigo meu da época, assim, falou pra mim, Kátia, eu acho que você tá sendo egoísta, você tem muito conhecimento, você precisa falar sobre isso na internet. E logo na pandemia, foi quando eu achei o livro do Capital Erótico, assim, uma dessas minhas pesquisas sobre atração, sobre comportamento humano. Eu achei o livro do Capital Erótico e ele me chamou muito a atenção, assim. Não me chamou a atenção pelo nome, Capital Erótico, mas me chamou a atenção pelo subtítulo, que é que pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas. E daí eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu sempre acreditei nisso. Certo. Só que eu não sabia que existia um nome pra isso. Eu não sabia que existia uma teoria pra isso. Isso pra mim era quase que inconsciente. Assim, pessoas atraentes são mais bem-sucedidas porque atraem mais pessoas, assim. Certo. É quase que um fato. Na minha cabeça era muito claro aquilo. Só que quando eu vi que existia um livro que comprovava tudo aquilo que eu pensava, eu falei assim, nossa, que massa. E eu lembro que na época foi um perrengue pra achar o livro, porque não tinha nenhuma livraria. Não sei se era por causa do nome ou se era, enfim, N possibilidades. Eu lembro que eu achei num sebo. Tanto que o meu livro original, ele vinha com uma dedicatória de uma pessoa para outra pessoa completamente aleatória, sabe? E quando chegou o livro e eu comecei a ler, eu falei assim, cara, não acredito, é muito isso. E quem criou toda essa teoria do capital erótico foi uma socióloga inglesa. Então, infelizmente, não fui eu, mas eu consegui trazer ele pro Brasil, né? Digamos assim, porque é uma socióloga inglesa que fala disso só lá. Então, nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum, ou é relativamente comum a gente falar sobre esses termos, mas aqui no Brasil o erótico tem uma visão completamente diferente do que o erótico tem pra eles, por exemplo. Então foi quando eu conheci o capital erótico e eu percebi que quando eu comecei a ensinar na internet, e quando eu comecei a ensinar, eu ensinava só sobre relacionamento afetivo, hoje em dia não mais, eu percebi que eu usava o capital erótico pra tudo. Por mais que eu não falasse aquele nome pras pessoas, porque a minha visão antigamente era que, vai assustar e tal, eu não falava, eu usava sempre na minha metodologia. E eu falei assim, cara, por que não assumir de fato a questão do capital erótico? Não tem ninguém que fala sobre isso, e se tem uma pessoa que pode desmistificar isso, sou eu. Certo. E aí foi quando eu decidi assumir de fato a questão do capital erótico. E é muito massa porque hoje em dia todo mundo me conhece por causa do capital erótico. Então assim, capital erótico sempre vão vincular a mim. Então me chamam pra dar palestra. A gente tava numa palestra ontem, num evento só de fotógrafos, e a galera nem deixa eu escolher o tema da minha palestra porque já fala assim, Kátia, você vai vir pra falar de capital erótico. Certo. Então eu vejo que tá desmistificando, que tipo, eu já fui dar palestra pra galera de estética, pra empresários, pra empreendedores, e isso tá internalizando na cabeça do pessoal, assim. Certo. Então, Só pra gente dar o crédito, qual é o nome da autora do livro? Catherine Hacking. Ela tem quase que o mesmo nome que eu, coincidências da vida, né? Nunca é coincidência, mas ela, hoje em dia, assim, né? Ela não tem acesso nenhum ao que eu faço, né? Digamos assim. Mas eu sempre dou os créditos, né? É sempre bom a gente saber quem criou. Infelizmente não fui eu, mas... Não, às vezes até pra gente também falar onde foi a fonte que a gente bebeu, né, e tal. Se alguém quiser... Eu falo que eu nunca recomendo o livro, assim, porque o livro, ele é muito provocador, sabe? Bate de frente com o feminismo, bate de frente com várias outras teorias que a gente vê, muitas bandeiras hoje sendo levantadas. Então não é todo mundo que vai gostar, assim. Tanto que no começo, quando eu li o livro, me incomodava um pouco também a leitura. Então eu só não recomendo pra todo mundo por causa disso. Mas caso tenha curiosidade, existe. Ô, Kate, e olha só a dificuldade, Kate, Pode a gente tá falando aqui, né? E, assim, e como era a Kate antes de desenvolver esse combo do capital erótico, né? Isso trouxe pra tua vida melhoras, assim, como é que foi? O que impactou? Como é que ele impactou na tua vida? Cara, impactou muito. Não só nos meus relacionamentos, mas eu diria que o capital erótico impactou principalmente o meu profissional, assim, sabe? Porque a única área da nossa vida tem 7 áreas, né? E a única área da nossa vida que o capital erótico atua, tipo, 100% em todos os pilares dele, é a área profissional da nossa vida. Então, eu sempre percebi que eu usava o capital erótico, que é o que muitas pessoas fazem, só que a nível inconsciente. Então, você vai ver, quando a gente falar um pouquinho mais dos pilares, você vai perceber que, isso aqui eu uso, isso aqui também. E tem coisas que a maioria das pessoas usam. Só que, como é a nível inconsciente, quando eu não coloco intencionalidade, eu não consigo potencializar aquilo. Então, eu vou ter um
um certo resultado, mas não são os resultados que eu poderia ter caso eu estivesse usando o capital erótico de maneira intencional. Então eu vejo que eu usei muito isso, assim, desde sempre, só que quando eu comecei a usar com intencionalidade, é que eu via as coisas acontecendo e eu conseguindo, por exemplo, ser mais reconhecida na internet, eu conseguindo fazer parceria com gente grande, que na minha cabeça era uma coisa muito distante, assim, sabe? Eu fazer parceria com pessoas que já estão há, sei lá, 5, 6, 10 anos no mercado. E essas pessoas confiarem tanto no que eu tinha pra falar e me colocarem no palco delas e tudo mais, eu vi que, de fato, nossa, realmente eu ensino algo que faz a diferença porque é algo que eu aplico na minha vida. Então, a maior diferença que eu vi, assim, a Kati antes e a Kati depois foi quase que 100% de certeza no relação ao profissional. Das pessoas me valorizarem mais, de eu conseguir cobrar mais caro, por exemplo, pelos meus serviços. Primeira mentoria que eu cobrei na vida, assim, sinceramente com você, eu cobrava R$250. Hoje em dia é, sei lá, no quíntuplo, muito mais. Sim, tipo, sim. Sei lá quantas vezes mais do que eu cobrava no começo. Então eu percebi que eu comecei a usar isso, sabe? E facilitou muito o meu posicionamento na internet e pessoalmente também, né? Eu gosto de fazer esses links, né? E aí é o seguinte, como eu falei pra Sara, ela esteve aqui, e a gente falou, então a gente tá faturando. Né, Anderson? E aí nesse a gente tá faturando, porque quando eu falo a gente, tô me referindo, né? Força de expressão, tô dizendo que a Kati tá faturando. E aí teve um cara que comentou lá, dizendo, cara, a gente tá faturando. Um cara que tem um número X de inscritos aí, não paga nem a internet. Pô, o cara não faz assim, pô. Não faz assim com a gente. Aproveita, vai lá, dá uma moral, te inscreve no nosso canal pra gente monetizar aí e poder pagar essa continha que tu acha que a gente não pode pagar. O Anderson dando ok lá, ó. Ô, Kati, e pra desmistificar isso, assim, pra explicar pras pessoas que o capital erótico não é uma questão sexual, tu tem muita dificuldade em relação a isso? Ou as pessoas que já te procuram já têm mais ou menos uma noção do teu conteúdo? Olha, eu acho que é meio... É um termo que tá banalizado, é um termo que tem uma certa... É pejorativo, né? Para as pessoas no senso comum. Porque elas não entendem que o erótico nada mais tá ligado com a expressão desejo, né? Então, com sentimento desejo. Então, quando eu falo capital erótico, é um mecanismo de você gerar desejo em outras pessoas. E alguém só compra algo de mim, só compra o meu serviço, o meu produto, só compra eu mesmo, tipo, a minha imagem, né? Eu só consigo vender a minha imagem se eu gerar desejo nos outros. Hoje em dia, você só pede um iFood se você tiver com vontade de comer. Sim. Então, tipo, tudo na nossa vida é desejo, né? Tá. Então, como o erótico tá relacionado ao desejo, só que as pessoas não têm tanta consciência disso ainda, eu percebo que no começo, talvez era um problema, mas hoje em dia, como eu já tô muito mais bem posicionada, assim, sabe? Por exemplo, a pessoa entra na minha bio, tá escrito lá, maior especialista em capital erótico do Brasil, só que aí embaixo tá escrito assim, seja mais atraente e faça mais negócios. Então, tipo, a pessoa entende que o capital erótico é um mecanismo de atração que vai potencializar os meus negócios. Sim. Então, eu sei que é um termo, talvez se, tipo, no boca a boca, né? Alguém falar de capital erótico pra outra pessoa, talvez seja algo que as pessoas não estão tão acostumadas, mas hoje em dia eu não sinto muita dificuldade, assim. Eu vejo que cada vez mais a galera do digital, pelo menos lá em São Paulo, já tá usando muito mais esse termo também. E pra mim facilita, assim, quanto mais as pessoas quiserem falar sobre isso, melhor pra mim. Eu não enxergo como concorrência, assim, sabe? Eu enxergo como, cara, quanto mais gente estiver falando sobre isso, mais o meu trabalho consegue ser reconhecido, porque hoje em dia, querendo ou não, eu sou a referência disso, sabe? Então, não vejo mais como um problema. No começo podia até ser. E só que eu vejo até como essa certa curiosidade das pessoas, eu vejo como uma coisa positiva, porque o pessoal olha lá na minha bio e fala assim, cara, capital erótico, o que é isso, meu? E daí eles têm um preconceito, só que eles, quando vão ver o conteúdo, eu consigo desmistificar tudo aquilo, sabe? Exato. Mas ainda tem uma curiosidade de saber de clicar como lá, que né? aplica, como que faz. Então eu acho que isso é positivo até, não negativo. E é o mais hypado, não tem história. Se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos, conta pra todo mundo mesmo, ajuda, hein? Até aquele menino que falou que eu não tinha dinheiro pra pagar a luz, a internet, tu também ajuda aí, vê se dá uma força pra gente. Conta pra todo mundo que a Kati Bartz esteve aqui nesse podcast e, cara, entregou um conteúdo muito massa.